Obreiros Evangélicos. Capítulo 12. Educação para a obra missionária. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. O trabalho do obreiro cristão não é coisa leve nem sem importância. Ele tem uma alta vocação, a qual tem de modelar e dar cor a toda a sua vida futura. Aquele que se dedica a uma obra tão sagrada deve empenhar todas as energias em sua realização. Deve pôr alto o alvo. Ele não conseguirá nunca uma norma superior a que se propuser atingir. Não pode difundir luz a menos que a tenha primeiramente recebido ele próprio. Tem de ser aluno antes de possuir conhecimentos e experiência bastantes para se tornar mestre, capaz de abrir as Escrituras aos que se acham em trevas. Se Deus tem chamado homens para serem cooperadores seus, é também certo que os convidou para se prepararem o melhor possível para apresentar devidamente as sagradas e enobrecedoras verdades de sua palavra. Aqueles que desejam dedicar-se à obra de Deus devem receber para a mesma educação e prática, a fim de que nela se possam empregar inteligentemente. Eles não devem julgar que possam subir imediatamente aos mais elevados degraus da escada. Os que querem ter bom êxito precisam começar pelo primeiro degrau, subindo-os um a um. São-lhes assegurados privilégios e oportunidades de aperfeiçoamento, e eles devem fazer todo o esforço ao seu alcance, a fim de aprender a fazer a obra de Deus de maneira aceitável. Onde quer que nossos pastores trabalhem, seja na Europa ou na América, devem procurar estimular a mocidade a preparar-se para fazer o serviço ativo no grande campo de batalha de Deus. Todos os que professam ser servos de Cristo têm uma obra a fazer para Ele. A própria palavra servo traz a ideia de salário, trabalho e responsabilidade. A todos confiou Deus faculdades para serem empregadas em seu serviço. Ele deu a cada um sua obra e requer que toda a faculdade seja desenvolvida para a sua glória. O exercício de soldados. Exatamente em frente de nossa tipografia em Basileia, na Suíça, há um grande parque de muitos hectares, reservado pelo governo para exercícios militares. Aí, dia a dia, em certas épocas do ano, vemos os soldados se exercitando. São treinados em todos os deveres do exército, de modo que em caso de guerra se achem prontos para a chamada do governo para se empenharem em serviço efetivo. Certo dia foi trazida para o campo uma bela tenda. Seguiu-se então o exercício em armá-la e desarmá-la. Foram dadas instruções quanto a fazê-lo na devida ordem, tendo cada homem sua tarefa específica. Por várias vezes foi a tenda erguida e desarmada. Outro grupo trouxe para o campo vários pequenos canhões, e os oficiais deram lições quanto a removê-los prontamente de um lugar para outro, levar à parte a carreta do canhão, preparar este para uso e colocar novamente de modo rápido as rodas dianteiras, a fim de tê-lo pronto à ordem de mover-se num momento. Trouxeram-se ambulâncias para o campo e o corpo de saúde recebeu instruções quanto ao cuidado dos feridos. Deitaram-se homens sobre macas e ligaram-lhes a cabeça e os membros como os dos soldados nos campos de batalha. Depois eram postos na ambulância e levados do campo. Durante horas os soldados são exercitados em se desembaraçar de suas mochilas e colocá-las de novo rapidamente em si. É-lhes ensinado a ensarilhar armas e tomá-las com rapidez. São exercitados em fazer um ataque contra o inimigo e treinados em todas as espécies de manobras. Assim continuam os exercícios preparatórios de homens para todas as emergências. E deveriam aqueles que lutam pelo príncipe Emanuel ser menos zelosos e diligentes em se preparar para o combate espiritual? Os que se empenham nesta grande obra devem tomar parte no treino necessário. Precisam aprender a obedecer antes de estar aptos para mandar. Recursos para o preparo. Deve haver decidido aproveitamento quanto à obra preparatória especial.
Em todas as nossas associações, deve haver planos bem delineados quanto a instruir e exercitar os que desejam dedicar-se à obra de Deus. Nossas missões nas cidades. Estas missões são centros de trabalho estabelecidos nas grandes cidades em favor dos decaídos e indigentes. Oferecem favoráveis oportunidades para que se eduquem quanto ao trabalho missionário. Estas, porém, não bastam. Deve haver, em conexão com nossas escolas, os melhores recursos que se possam proporcionar para o preparo de obreiros, quer para os campos nacionais, quer estrangeiros. Deve haver também em nossas igrejas maiores escolas missionárias especiais para jovens de ambos os sexos, a fim de os habilitar a se tornarem obreiros de Deus. E nossos pastores devem cuidar muito mais em auxiliar e educar jovens obreiros. Quando se faz esforço para introduzir a verdade num lugar importante, nossos pastores devem dar atenção especial às instruções e preparo daqueles que vão cooperar com eles. Necessitam-se colportores e pessoas capazes de dar estudos bíblicos em casas de família, de maneira que, enquanto o pastor vai trabalhando no que respeita à palavra e à doutrina, estes também possam estar atraindo outros para a verdade. Nossos pastores que têm ido para lugares importantes para realizar reuniões em tendas têm cometido muitas vezes erro sério ao dedicar todo o tempo para pregar. Deveria haver menos sermões e mais ensino, ensinar o povo e os jovens a trabalhar com êxito. Os pastores devem tornar-se eficientes em ensinar outros a como estudar a Bíblia e em exercitar a mente e as maneiras dos que se desejam tornar obreiros na causa de Deus. E devem estar prontos a aconselhar e instruir os novos na fé, que aparentemente possuam capacidade para o trabalho do Mestre. Todos os que desejam ser obreiros eficientes devem dedicar muito tempo à oração. A comunicação entre Deus e a alma tem de manter-se livre, a fim de os obreiros poderem reconhecer a voz de seu comandante. A Bíblia deve ser diligentemente estudada. A verdade de Deus, como ouro, não se acha sempre à superfície. Pode ser obtida unicamente mediante atenta meditação e estudo. Este estudo não somente enriquecerá o espírito com os mais valiosos conhecimentos, como fortalecerá e ampliará a capacidade mental, proporcionando real apreciação das coisas eternas. Sejam os divinos preceitos introduzidos na vida diária, seja a vida modelada segundo a grande norma de Deus quanto à justiça, e todo o caráter será fortalecido e enobrecido. Quem está buscando habilitar-se para a sagrada obra de Deus deve cuidar em não se colocar no terreno do inimigo, mas procurar de preferência a companhia dos que o auxiliarão a obter conhecimento divino. Deus permitiu que João, o discípulo amado, fosse exilado em Pátimos, onde se achava separado do bulício e da luta do mundo, segregado de toda a influência exterior e até da obra que amava. Então o Senhor podia comungar com ele, apresentando-lhe as cenas finais da história terrestre. João Batista fez sua morada no deserto, para aí receber de Deus a mensagem que devia apresentar. Uma mensagem que iria preparar o caminho para aquele que havia de vir. Devemos, na medida do razoável, esquivar-nos a toda influência tendente a distrair-nos a mente da obra de Deus. E especialmente os que são novos na fé e experiência, devem estar atentos para que, confiantes em si mesmos, não se coloquem no caminho da tentação. Os que lançam mão do serviço devidamente experimentarão a necessidade de ter Jesus consigo a cada passo e sentirão que o cultivo do espírito e das maneiras é um dever para consigo mesmos e exigido por Deus, dever que é essencial ao êxito da obra. Presunção. Alguns dos que pensam tornar-se obreiros missionários julgam-se talvez tão adiantados que não necessitam desse exercício particular. Os que assim pensam, entretanto, são exatamente os que se acham em maior necessidade de um preparo completo. Quando souberem muito mais quanto à verdade e à importância da obra, reconhecerão sua ignorância e ineficiência. Ao examinarem intimamente o próprio coração, ver-se-ão em tal contraste com o puro caráter de Cristo, que hão de exclamar:
Para essas coisas, quem é idôneo? Então, em profunda humildade, lutarão diariamente para se pôr em íntima ligação com Cristo. Enquanto vencem as inclinações egoístas do coração natural, dirigem seus passos na vereda em que Cristo vai à frente. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Mas os que põem grande estima na própria habilidade e conhecimentos acham-se tão cheios de importância que não há oportunidade para que a palavra de Deus neles penetre, instruindo-os e esclarecendo-os. Muitos se julgam aptos para uma obra acerca da qual bem pouco conhecem, e se começam a trabalhar confiantes em si mesmos, deixam de receber o conhecimento que precisam obter na escola de Cristo. Estes se acham condenados a lutar com muitas dificuldades, para as quais estão inteiramente desprevenidos. Faltar-lhes-á sempre a experiência e a sabedoria, até reconhecerem sua grande ineficiência. Muito se tem perdido para a causa devido ao trabalho imperfeito de homens dotados de aptidões, mas que não receberam o devido preparo. Empenharam-se numa obra de cujo manejo não entendiam, e em resultado pouco chegaram a realizar. Não fizeram a 10ª parte do que poderiam ter produzido, houvessem eles recebido a necessária disciplina ao princípio. Apoderaram-se de algumas ideias, procuraram assenhorear-se de alguns discursos, e aí findou seu progresso. Sentiram-se aptos para ensinar quando mal se haviam tornado senhores do ABC no conhecimento da verdade. Têm estado desde então a tropeçar, não correspondendo ao que devem a si mesmos nem à obra. Não parecem ter bastante interesse para despertar as energias adormecidas ou ativar as faculdades de modo a se tornarem obreiros eficientes. Não se deram a trabalhos para delinear planos completos e bem combinados, e sua obra apresenta deficiência por toda a parte. Alguns desistiram possuídos de desânimo, dedicando-se a outra profissão. Houvessem eles colocado paciente e humildemente os pés nos primeiros degraus da escada, e depois, com perseverante energia, subindo degrau a degrau, desenvolvendo diligentemente os privilégios e oportunidades ao seu alcance, ter-se-iam tornado obreiros úteis, aprovados para o ministério e de quem o mestre se não haveria de envergonhar. Se os que se propõem a trabalhar pela salvação das almas se estribam em sua própria finita sabedoria, hão de certamente fracassar. Se alimentarem de si mesmos conceito humilde, confiando inteiramente nas promessas de Deus, ele nunca lhes faltará. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Temos o privilégio de ser dirigidos por um sábio conselheiro. Deus pode tornar homens humildes poderosos em seu serviço. Aqueles que atendem obedientemente ao chamado do dever, desenvolvendo o mais possível suas aptidões, podem estar certos de receber divina assistência. Os anjos virão como mensageiros de luz para ajudar os que fazem o possível de sua parte e depois confiam em que Deus coopere com seus esforços. Todos os que têm decidido tornar-se obreiros de Deus devem ter gravado no espírito o fato de que precisam dar provas de ser homens convertidos. Um jovem que não possua caráter são, virtuoso, não honrará a verdade. Todo obreiro deve ser limpo de coração. Em sua boca não se deve achar engano. Deve ter em mente que para ser bem-sucedido tem de ter Cristo a seu lado e que toda prática pecaminosa, embora oculta, se acha aberta aos olhos daquele com quem temos de tratar. O pecado manchou a imagem divina no homem. Por meio de Cristo ela pode ser restaurada, mas é apenas mediante sincera oração e a conquista do próprio eu que nos podemos tornar participantes da natureza divina. Os verdadeiros obreiros na vinha do Senhor serão homens de oração, fé e abnegação, homens que mantêm em sujeição os apetites e paixões naturais. Esses hão de dar em sua vida demonstrações do poder da verdade que apresentam aos outros, e seus labores não serão sem resultado.
O obreiro deve estar preparado para pôr em exercício as mais altas energias mentais e morais com as quais a natureza, o cultivo e a graça de Deus o tenham dotado, mas seu êxito será proporcional ao grau de consagração e sacrifício no qual é feita a obra, e não aos dotes naturais ou adquiridos. São necessários os mais fervorosos e contínuos esforços por adquirir habilitações para a utilidade, mas a menos que Deus opere com os esforços humanos, coisa alguma se poderá realizar. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. A graça divina é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todos os esforços humanos são de nenhum valor.